Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alex Brasil e estamos aqui para estudar e aprender juntos sobre o Vem Segue-me. É um programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, onde nós temos a oportunidade de poder aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos aqui no capítulo 67 até o 70 do livro de Doutrina e Convênios, uma das obras padrão da Igreja. E o tema é Valiosas como as riquezas de toda a terra. Então, nós estudaremos os seguintes tópicos. As revelações dadas por meio de Joseph Smith são verdadeiras e vêm de Deus. As palavras inspiradas dos servos do Senhor são as palavras do Senhor. Os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos. Somos responsáveis pelas revelações que o Senhor nos deu. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Bom, o primeiro tópico é: as revelações dadas por meio de Joseph Smith são verdadeiras e vêm de Deus. Doutrina e Convênios 67, de 12 a 13, diz: nem pode homem natural algum suportar a presença de Deus, nem segundo a mente carnal. Não podeis suportar a presença de Deus agora, nem o ministério de anjos. Portanto, continuai pacientemente até que sejais aperfeiçoados. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar, precisamos nos preparar para poder suportar essa presença de Deus. Então, nós estamos aqui na Terra justamente para isso, para poder aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo, aguardar os seus mandamentos, aplicar todos esses ensinamentos na nossa vida e, assim, ter a capacidade de um dia poder suportar a sua presença. Então, para isso, nós precisamos nos preparar e precisamos ter paciência, porque é um período de aperfeiçoamento, esse período que nós estamos aqui na Terra. E quando somos pacientes, até que sejamos aperfeiçoados, nós assim estaremos sendo preparados para estar na presença de Deus. Ele continua: não volteis atrás em vossos pensamentos, e quando fordes dignos, em meu próprio e devido tempo, vereis e sabereis aquilo que vos foi conferido pelas mãos de meu servo Joseph Smith Jr. Então, o Senhor, ele revelou muitas coisas em Doutrina e Convênios para o seu servo Joseph Smith. Então, ele fala que no nosso próprio e devido tempo, né? Ou seja, nosso e no tempo do Senhor também, né? Na verdade, essa escritura diz que nós precisamos ser dignos e no próprio tempo do Senhor e também no nosso, nós teremos todos esses conhecimentos que serão necessários aí para saber tudo aquilo que o Senhor estava revelando naquele momento para Joseph Smith. Então, eram muitas revelações e as pessoas queriam saber e ter esse testemunho, esse conhecimento de tudo aquilo que estava sendo passado para Joseph Smith. E o Senhor falou que eles primeiro precisariam ser dignos e que no tempo certo todo mundo teria essa revelação, esse conhecimento, né? Bom, o próximo tópico: as palavras inspiradas dos servos do Senhor são as palavras do Senhor. Então, nós temos aqui uma imagem à direita do Centro de Conferências da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Esse centro fica na cidade de Salt Lake City. Eu tive a oportunidade de assistir uma conferência aí uma vez. É um local muito especial, onde os servos de Jesus Cristo, né, os servos do Senhor aqui na Terra, a primeira presidência, os seus apóstolos se reúnem 2 vezes por ano, não agora nesse momento de pandemia. Está sendo realizada a conferência assim com todas as pessoas, está sendo realizada de modo diferente, mas eles se reúnem neste local para transmitir todas as mensagens inspiradas do Senhor. A Escritura diz assim: este é o padrão para eles, que falem como forem movidos pelo Espírito Santo, e tudo o que disserem, quando movidos pelo Espírito Santo, será Escritura, será a vontade do Senhor, será a mente do Senhor, será a palavra do Senhor. Será a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação.
Então, quando esses servos de Deus falam através do Espírito Santo, é exatamente a vontade do Senhor para cada um dos seus filhos aqui na terra. Ele fala no versículo 5 do capítulo 68. Eis que esta é a promessa do Senhor a vós, ó meus servos. Portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. E testificareis de mim, Jesus Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, que eu fui, que eu sou e que eu virei. Então o Senhor faz essa promessa para cada um de nós, para a gente ter bom ânimo e não temer, porque o Senhor, apesar de todas as nossas dificuldades, Ele estará sempre ao nosso lado, estará sempre conosco, independente do que o momento e o período que estamos passando. O Senhor está sempre ao nosso lado. O elder Jeffrey R. Holland, ele ensinou como o princípio que se encontra em Doutrina e Convênio 68.4 se aplica à Conferência Geral. Ele diz: peço que reflitam nos próximos dias não apenas sobre as mensagens que ouviram, mas também sobre o fenômeno inigualável que é a Conferência Geral em si, que nós, como santos dos últimos dias, acreditamos que essas conferências são e que convidamos o mundo a ouvir e a observar nelas. Testificamos a toda a nação, tribo, língua e povo que Deus não somente vive, mas que Ele fala, e para a nossa época e em nossos dias, o conselho que ouviram é, sob a direção do Santo Espírito, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Então aqui o elder Holland está testificando a respeito da importância da conferência e de que o Senhor ele fala com os seus filhos aqui sobre a face da terra através dos seus servos durante a conferência geral. Não somente durante a conferência geral, mas todas as publicações da igreja. Próximo tópico é: os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos. Doutrina e Convênio 68.25 diz: e também, se em Sião ou em qualquer de suas estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Cristo, o Filho do Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais seja o pecado. Então essa escritura ela é bem forte e fala da importância e da responsabilidade que os pais têm de ensinar os seus filhos. Sobre a cabeça deles serão o pecado se eles não ensinarem para os seus filhos os princípios da fé, do arrependimento, do batismo e do recebimento do dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. Então esses são os princípios e as ordenanças básicas para você voltar à presença de Deus. Então, toda pessoa precisa ser batizada sobre a face da terra para um dia poder voltar à presença de Deus. Essa ordenança ela é realizada na igreja por quem possui a autoridade. Então, os pais têm essa responsabilidade de ensinar a importância do batismo para os seus filhos. E para serem batizados, precisam ensinar a respeito dos princípios da fé e arrependimento. Próximo versículo é o 27. E seus filhos serão batizados para a remissão de seus pecados, quando tiverem 8 anos de idade, e receberão a imposição das mãos. E também ensinarão seus filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. Então aqui é uma escritura falando justamente sobre a responsabilidade, né, de os pais ensinarem os seus filhos, que também deve ter essa responsabilidade de ensinar os filhos a orar e andar em retidão. Então aqui a imagem do lado direito eu trago a minha filha, Júlia, onde nós sempre procuramos ensinar todos esses princípios da fé, arrependimento, ensino o princípio da oração e da retidão, e tivemos a oportunidade de ensiná-la a colocar nos caminhos do Senhor. E hoje a minha filha tem a oportunidade de fazer o mesmo, e talvez até melhor, tenho certeza disso, com o seu filho, o Luca, que é o meu neto. Então ela também tem ensinado esses princípios da retidão ao seu filho. Aqui é uma imagem que eu quero deixar registrado, quando o Luca, no domingo passado, foi a primeira vez que ele esteve na igreja,
Então, é uma imagem que simboliza muito a respeito disso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Por que o lar é o melhor lugar para os filhos aprenderem o Evangelho? Então, essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Por que o lar é o melhor lugar que os filhos têm para aprender o Evangelho? Na verdade, o lar é o local onde nós aplicamos todos os ensinamentos de Jesus Cristo. É um local onde nós compartilhamos o Evangelho, compartilhamos as Escrituras, os ensinamentos. É um local que muitas vezes nós precisamos perdoar com mais frequência. Então, é um local onde nós precisamos aplicar tudo aquilo que a gente vive dentro do nosso lar. Isso é uma das respostas, né? Eu tenho certeza que vocês têm outras aí. Pensem sobre isso. O último tópico é: somos responsáveis pelas revelações que o Senhor nos deu. Doutrina e Convênio 70, versículo 1 diz: Vede e escutai, ó habitantes de Sião, a todos vós, povos de minha igreja que estáis longe, e ouvi a palavra do Senhor que dou a meu servo. Joseph Smith Jr., Martin Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon e William Phelps, como mandamento. Então, o Senhor aqui está falando para esses homens, como servos dele, e para que nós prestemos atenção em todas as revelações que o Senhor está falando e revelando a todos esses homens que são os seus servos. Ele está falando para a gente aprender o que o Senhor deu para cada um deles como mandamento, e que serve para cada um de nós também. E o que o Senhor deu foi: porque eles dão um mandamento, portanto, escutai e ouvi, pois assim lhes diz o Senhor: eu, o Senhor, indiquei-os e ordenei-os para serem os mordomos responsáveis pelas revelações e mandamentos que lhes dei e que lhes darei mais adiante. Então, aqueles homens, esses servos de Deus aqui, o Senhor deu mandamento para eles e ordenou para que eles fossem mordomos. A gente já aprendeu sobre mordomia nas aulas anteriores. Sendo responsáveis pelas revelações, né, e mandamentos que o Senhor já tinha dado e que ainda daria. E ele fala: e um relatório dessa mordomia deles exigirei no dia do juízo. Então, o Senhor dá essa mordomia aos seus servos, mas um dia o Senhor ele vai exigir um relatório no dia do juízo, de toda essa mordomia que o Senhor confere a seus servos. O que isso sugere que o Senhor exigirá de nós no dia do julgamento? Então, nós sabemos que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor no dia do julgamento. E o Senhor vai questionar cada um de nós sobre todas essas mordomias que nós recebemos aqui do próprio Senhor. Nós, como seus filhos, nós temos essa bênção de poder ter o Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas, temos o privilégio de poder guardar os seus mandamentos, conhecer sobre a sua obra. E, ao mesmo tempo, nós desfrutamos de toda essa mordomia que o Senhor nos confere, de todas essas bênçãos. E um dia o Senhor vai exigir de cada um de nós um relato, né, um relatório sobre essa mordomia que nós temos recebido. Esse é o exemplo que a gente aprende nessa escritura. Então, o Senhor, ele realmente ele nos considerará responsáveis pelos deveres que ele nos confiou. Então, que nós possamos lembrar sempre disso e nos preparar. E como pais, que possamos aí ensinar aos nossos filhos os princípios do Evangelho, que possamos aplicar todos esses ensinamentos que aprendemos aqui hoje, nesse estudo do Vem Segue-me. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez sua atenção, e, por favor, deixe aqui seu like e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.